Dando sequência, Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo nesta segunda-feira afirmando ter inveja do tratamento recebido por Nicolás Maduro em prisão lá nos Estados Unidos, comparando com a situação aqui do pai Jair Bolsonaro no Brasil. Segundo o ex-deputado, enquanto o ditador possui um amplo espaço em sua detenção, Bolsonaro vive em um lugar que tem cerca de 30 metros quadrados e precisa suportar um ruído constante que vem do ar-condicionado, que, de acordo com a sua defesa, prejudica a saúde e também bem-estar do ex-presidente. A assistência médica recebida pelo pai na prisão também foi alvo de crítica de Eduardo, afirmando que, se Maduro precisar, receberá uma assistência médica adequada, enquanto Bolsonaro, durante a noite, chegou a cair e bater a cabeça, sendo socorrido somente então no dia seguinte. Isso tem sido recorrente, né? A palavra da família cada vez mais fazendo aí o dia a dia do que está acontecendo com o ex-presidente para que ele possa ter uma prisão domiciliar. Houve 2 tentativas já, portanto, da defesa, mas sem então o recebimento por parte da defesa e o ministro Alexandre de Moraes. Estamos agora recebendo toda a rede Jovem Pan conosco nos Pingos nos Is, então nós estamos falando agora, vamos fazer um giro com os comentaristas, porque Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo nesta segunda-feira afirmando então que a situação do Nicolás Maduro é muito melhor lá em Nova York, portanto nos Estados Unidos, do que vive aqui o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quero começar agora com o Diego Tavares. Diego, você já falou um pouco sobre esse tema, é uma questão jurídica, uma questão de saúde, uma questão humanitária. Quem é que pode fazer aí um laudo e colocar para a defesa a realidade do que está acontecendo? Diego. Olha, Marcelo Matos, no caso do ex-presidente Fernando Collor, bastou um laudo apresentado pelos médicos particulares do ex-presidente para que fosse deferida a prisão domiciliar. No caso de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes tem optado por solicitar a realização de perícia por médico designado pelo próprio juízo, além, claro, dos laudos particulares que são apresentados pela defesa. Mas eu acho que esse tipo de declaração, como a do Eduardo Bolsonaro, de que Maduro está numa situação melhor, enfim, a politização de um tema que já está politizado demais, a alta carga política nesse processo, é justamente o problema que tem colocado uma cortina de fumaça sobre o direito, não convém ao próprio Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser pragmático, como os seus advogados têm sido, tem que atacar questões processuais, tem que trazer a real condição de saúde de Jair Bolsonaro aos autos, para que o ministro examine e julgue conforme aquilo que dispõe a lei, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de declaração, enfim, não ajuda nada a causa, enfim, só comoção política, o que eu acho que sequer interessa para Bolsonaro nesse momento. Como eu disse, eu acho que quanto menos o tema for politizado, mais o absurdo jurídico aparece. Eduardo Bolsonaro deveria focar em denunciar as condições de saúde do pai, porque, vamos combinar, não é todo mundo que tem direito a uma acomodação como é a sala especial da Polícia Federal para cumprir a pena por um eventual crime. O que nós temos, em geral, nos presídios são condições muito piores do que as que são relatadas por Jair Bolsonaro. Então isso pode acabar, inclusive, municiando os adversários políticos de Bolsonaro. É momento de pragmatismo para a defesa do ex-presidente e não de mais politização. Roberto Mota, você já nesta edição chamou atenção em relação a essa questão que envolve, claro, o ex-presidente Bolsonaro lá na sede da PF em Brasília. O Eduardo tem razão, ele não é o único a apontar o absurdo das condições de Jair Bolsonaro. Eu não acho que faz nenhum sentido comparar a situação de Jair Bolsonaro com a situação dos presos comuns no Brasil, porque a situação dos presos comuns nesse país é um projeto político, como nós já explicamos aqui várias vezes. Só para dar uma ideia, com um dinheiro que foi gasto em uma única refinaria, Abreu e Lima, nela já foram gastos quase 100 bilhões de reais. Com isso, seria possível reconstruir todo o sistema penitenciário brasileiro e dar vagas padrão ONU para cada um dos presos. Por que não se faz isso? Porque não interessa, porque a pauta é que as condições das prisões sejam ruins mesmo para dizer que não se pode prender.
Agora, eu já sugeri aqui um exercício de imaginação. Imaginem se o Brasil tivesse agora um governo de direita e no lugar de Jair Bolsonaro estivesse, nessas mesmas condições, submetido a tudo que ele já foi submetido, um político importante da esquerda. A minha aposta é que, nessa altura, o país já teria parado. Eu quero também ouvi-lo, Henrique Kriegner, sobre essa questão. Como é que você avalia, né, essa palavra de Eduardo Bolsonaro, que sempre chama atenção, ele falando lá dos Estados Unidos. E também é claro que existe também uma tentativa aí da família chamar, colocar luzes nesse processo aí. E até uma crítica em relação aí, colocar a insensibilidade até de ex-aliados aí em relação à vida do Bolsonaro hoje. Exato, Matos. Olha, eu vejo com bastante preocupação, porque, de fato, como o Diego colocou, o Mota também reforçou, a situação do presidente Bolsonaro é extremamente deplorável e é, com certeza, motivada por questões políticas mais do que até jurídicas. Não existe base ou justificativa legal para que o presidente Bolsonaro não esteja em prisão domiciliar. O presidente Bolsonaro não oferece, por conta do seu estado de saúde, por conta também da sua idade, nenhum risco de fuga. E aqueles que citem, por exemplo, a questão da tornozeleira, o episódio da tornozeleira, perdem o seu argumento quando você compara com a tornozeleira do Fernando Collor, que ficou desligada de forma intencional por ele mesmo, por 48 horas, e isso não motivou uma prisão imediata ou mesmo a perda aí do direito de cumprir a sua pena em prisão domiciliar. Não existe base jurídica para isso. As bases que existem são políticas. É uma possibilidade, ou um exemplo, ou uma questão que vão ali, mas não estão contidas no texto da lei. E é isso que nós mais encontramos aí, no cenário, no contexto de todos os julgamentos a respeito do 8 de janeiro, da questão da suposta trama golpista, dos envolvidos aqui, envolvidos ali, sempre são interpretações, são conexões que são feitas não com base nas evidências, mas sim nas suposições abstratas. É perigosíssimo quando a gente começa a permitir uma coisa dessa, quando a gente acha que está tudo bem prender um presidente da República e limitar o seu acesso a, por exemplo, as pessoas que podem cuidar da sua saúde no momento de extrema fragilidade. Já foram feitas as denúncias por parte dos familiares, constatados através dos boletins médicos, que o presidente Bolsonaro precisa de acompanhamento 24 horas por dia, e não dá tempo de dizer que ele tem ali um policial à disposição, que pode chamar um médico. Ele está numa situação que ele precisa de acompanhamento. Nem mesmo a possibilidade da família contratar um médico que fique ali observando ele por 24 horas ou fazendo um acompanhamento muito mais próximo foi dada à família. Ou seja, por quê? Até se a gente olhar para o argumento financeiro, Matos, é interessante, que é manter o presidente Bolsonaro na cela especial da Polícia Federal custa muito mais para os cofres públicos do que mantê-lo em prisão domiciliar. Então não é bom para a saúde dele, não é bom para os cofres públicos, não é bom de acordo com o texto da lei, porque acaba ferindo e abrindo portas aí para que argumentos políticos motivem decisões jurídicas mais mesmo do que o próprio texto da lei. Não é bom em nenhum sentido, mesmo assim a gente vê acontecendo. O nome disso, para mim, só tem um, é perseguição.